Conversa com meu povo. Chamados à conversão. O ritmo da liturgia da palavra neste tempo quaresmal nos faz encontrar Moisés na experiência feita com o Senhor. Vocação e missão. Tarefa assumida pelo chamado de Deus. Dele se sabe muitas coisas, de forma como a Bíblia apresenta as pessoas, com suas qualidades e também seus defeitos. O livro do Deuteronômio, ao descrever sua morte, assim se expressa: nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face. Nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito, contra o faraó, seus servidores e o país inteiro. Nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. O Senhor o tratou como amigo, confiou-lhe suas leis, abaixou-se a ponto de ser quase provocado por ele a um ciúme, como conta o livro do Êxodo, no capítulo 32, versículos 11 a 14. Cuja história tinha sido feita também de muitos problemas, e a história de Moisés tinha até uma morte, que ele levou um egípcio à morte. Este homem, Moisés, junto com o povo por ele conduzido, passou pelas lições do deserto, caminho longo, cheio de provações. Sabemos, como diz a segunda leitura deste terceiro domingo da Quaresma, sabemos que muitos fatos se tornaram símbolos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como muitos desejaram, e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. No correr dos séculos, Deus continuou a falar com seu povo, e o faz também hoje, para que todos nós encontremos seus apelos à mudança de vida, conversão do coração. Se prestarmos atenção, Deus nos fala pela Sagrada Escritura, permanente fonte de novidade e apelo à conversão. É uma graça especial participar da missa dominical e ouvir com a comunidade reunida a proclamação da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Deus nos fala também através da natureza tão bela. Ele que viu ao final da criação que tudo era muito bom. Seus apelos chegam também até nós pelas pessoas e suas situações alegres ou tristes. Deus nos fala através dos acontecimentos da história. As notícias que nos chegam pelos meios de comunicação e pelas tantas redes sociais trazem consigo mensagens positivamente provocantes, mesmo quando reportam fatos negativos. O Evangelho de São Lucas, o Evangelho do terceiro domingo da Quaresma, nos oferece dois fatos comentados por Jesus, portadores de um convite à conversão. Corriam notícias sobre galileus que tinham sido mortos por ordem de Pilatos e também o fato de uma torre ter caído sobre algumas pessoas. Jesus convida a tirar uma lição dos acontecimentos, provocando a resposta da conversão. A Igreja aprendeu e procura participar e praticar de um método de reflexão sobre a vida, ao lado de outros modos, outros métodos. Mas eu quero voltar o meu olhar junto com você para três verbos: ver, julgar e agir. Façamos o exemplo da guerra em curso no leste europeu. Não é nossa cidade, nem nosso país, e alguém pode passar adiante, como o Senhor contou na parábola do bom samaritano, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Não só pelas consequências já vistas ou que se seguirão quanto a preços e outras situações sociais, mas também pelo risco da indiferença,
a situação é muito grave. Cristãos aprendem a ver os fatos, buscar com sinceridade as explicações possíveis, com suas causas e consequências. Depois, olham ao seu redor para identificar situações igualmente provocantes. E aqui, nosso olhar se volta para a nossa violência urbana de cada dia, a exploração dos mais pobres, a devastação e a destruição do nosso ambiente. É aquilo que nós chamamos nesse método o ver. Mas parar nas situações negativas não é próprio da nossa fé. O segundo passo se chama julgar. Só que existe uma diferença, pois não se trata de um julgamento humano e limitado. Quem ilumina o julgar é a palavra de Deus. O Evangelho de São Lucas nos faz dar este passo no Evangelho deste domingo, com expressões de grande significado. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Depois, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Os fatos trazem consigo o que Deus pensa a respeito deles e a nosso respeito. Deus quer a nossa mudança de mentalidade e de rumo. Perguntemo-nos agora a respeito da situação do mundo. Se alguém pensa que Deus é aquele que castiga, não é necessário que Deus invente castigos. Quem constrói o castigo somos nós mesmos, com a torrente de relativismo, indiferentismo e pouca seriedade no seguimento de Jesus Cristo. O que estoura aqui e ali, com os escândalos, a criminalidade, a violência urbana e rural, tudo foi bem plantado por gerações e pela nossa geração. Trata-se agora de virar o jogo a favor do Evangelho e da vida. O terceiro passo se chama agir. Aproveitadas as lições advindas dos fatos e à luz da palavra de Deus, começar de novo. Ter capacidade de agir de forma diferente. São bonitos e ao mesmo tempo exigentes os passos a serem dados. Justamente o que fez o bom samaritano, que é o próprio Jesus. Isso pede que olhemos em torno a nós e em nosso ambiente. Superar a indiferença, fazer o que estiver ao nosso alcance pelo bem dos outros, pela dignidade humana e a paz social. Evitar a propagação de notícias falsas e de notícias negativas. Uma bela propaganda do bem existente entre nós já pode ajudar, como expressão de conversão. E a Igreja nos pede, usando uma palavra que muita gente vai entendendo pouco a pouco, para caminhar juntos em sinodalidade. O agir pede ainda de todos nós o espírito missionário, com a disposição para ir ao encontro dos outros. Nossas paróquias e áreas missionárias na Arquidiocese de Belém estão se exercitando na resposta ao convite do Papa para que sejamos uma igreja em saída. O que quer dizer? Assumir nossa vocação missionária, sendo instrumento do próprio Senhor para aproximar as pessoas da igreja e de nossas comunidades pastorais, movimentos e serviços. E mais do que tudo, aproximar as pessoas de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O agir missionário haverá de fundamentar-se de modo especial no espírito de oração e na prática da oração. Sair de casa para ir à missa no domingo será um gesto missionário, pois cada pessoa se alimenta da palavra e da Eucaristia para ser melhor durante a semana, na vivência da palavra e no espírito de comunhão e de serviço ao próximo. Levar a sério os pedidos de oração que as pessoas nos fazem
é converter-se à convicção de que Deus é o Senhor da história humana e só Ele pode transformar profundamente o coração das pessoas, mesmo aquelas mais endurecidas e renitentes em seu egoísmo e maldade inveterada. Enfim, toda a nossa vida é o tempo para a conversão, que nos é dado pelo Senhor. Ninguém jogue fora esta oportunidade de vida e de salvação. Caríssimo irmão e irmã, fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. É uma grande alegria nós estarmos juntos e nós o fazemos com essa convicção do amor que Deus tem por todos nós e pela nossa igreja. E tenho sempre essa oportunidade do diálogo com aqueles que nos acompanham através da nossa TV Nazaré, nossa rede de comunicação da Arquidiocese. Algumas perguntas que respondo hoje dizem respeito ao grande fato do dia 16 de março. Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata, vigário-geral da Arquidiocese de Belém, pároco da Paróquia da Transfiguração, no Curuçambá, foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Bragança do Pará. Uma grande alegria para todos nós. Nossos cumprimentos ao Monsenhor Cid já foram feitos e nós queremos contar com a presença do povo. A ordenação episcopal dele vai acontecer no dia 23 de abril, no sábado da semana da 8ª da Páscoa, na véspera da festa da Divina Misericórdia. E essa ordenação vai acontecer em Coraci. Ele é de lá, foi batizado lá, foi ordenado padre lá, foi pároco durante 9 anos em Coraci, então muito mais do que justo que essa ordenação aconteça ali. Santo orgulho para Coraci, uma grande alegria. Ordenação dele no dia 23 de abril e depois a posse no sábado seguinte em Bragança, em horário que depois a Diocese lá vai confirmar. Aqui para nós, a missa de ordenação vai ser às 9 horas do dia 23 de abril, lá em Iquaraci. E as perguntas que as pessoas nos mandaram. Cristina Pereira de Ananindeua, o Círio terá as procissões? Voltaremos à normalidade? A minha resposta é claro, Cristina, que é positiva. Estamos programando o Círio voltando a tudo aquilo que é normal, todas as procissões, começando da sexta-feira, percorrendo todas essas paróquias. Aliás, já começamos este ano com uma novidade. Penso que é bom que todos saibam que nós estamos fazendo com a imagem peregrina visita a todas as regiões pastorais. Havia um costume de fazer na região Menino Deus e na região Nossa Senhora do Ó, uma visita da imagem peregrina nas vésperas do Círio. Agora, este ano, a diretoria e também com grande apoio dos vigários episcopais, resolveu fazer este evento e já acontece agora em várias regiões pastorais e com muita aceitação da parte do povo de Deus, essa visita da imagem peregrina a todas as nossas paróquias, preparando com alguns meses de antecedência o Círio. Marcos Magela, de Coraci. Dom Alberto, que felicidade ver um filho desse local ser bispo da igreja. Parabéns ao Dom Cid e ao senhor. Parabéns à nossa igreja. E Deus seja louvado por essa nomeação de Monsenhor Cid como bispo coadjutor de Bragança do Pará. Foi uma grande alegria. É claro que já há algumas semanas eu estou aí de boca fechada, conservando o segredo que era obrigado a guardar até chegar a data da publicação. E Monsenhor Cid fez diante de mim a sua profissão de fé, o seu juramento de fidelidade à igreja. Foi muito bonito, porque estávamos só nós lá em casa, ele com as mãos na Bíblia, fazendo os seus compromissos, dando sua resposta ao Santo Padre.
isso foi muito emocionante para mim. Tanto que quem acompanhou o pronunciamento que fiz, anunciando a nomeação, viu que eu realmente me emocionei, porque foi com muito gosto que eu recebi essa notícia da nomeação de Monsenhor Cid. A gente vai dizer assim, nós estamos perdendo o Monsenhor Cid? Não, nós estamos dando de presente. E a gente dá presente de alguma coisa que nós gostamos. Pergunta agora que vem de Clarice Nepomuceno. A Semana Santa terá as procissões? Se Deus quiser, Clarice. Todas as procissões. Por exemplo, a procissão do encontro, que uma imagem sai da igreja de São João e a outra imagem de Nossa Senhora sai da Basílica e o encontro é ali em frente à Igreja das Mercês. O sermão vai ser pregado neste ano pelo Padre Cleiton, que é vice-reitor do Seminário Maior e também é pároco de São Pio X e responsável pela área missionária São Paulo Apóstolo. Ele vai pregar o sermão. O sermão das 7 palavras, ele será pregado pelo Padre Glaudemir Simplício de Lima, que é o prefeito de estudos dos nossos seminários e o professor na nossa faculdade. Então, será uma grande alegria. E depois as procissões todas que acontecem nas paróquias ocorrerão normalmente durante a Semana Santa. Como sempre, eu presido, desde a procissão de Ramos, eu presido as celebrações na Catedral e Dom Antônio passa por vários lugares celebrando estas Santas Missas. Tudo normal nas Semanas Santas. Luiz Cláudio de Belém. Dom Alberto, o senhor tem influência na escolha dos bispos daqui da nossa região? Como é feito? Hoje fiquei muito feliz em saber que Monsenhor Cid será bispo. Veja só, quando precisa de bispo numa região, todos os bispos são consultados. E é claro, o arcebispo é o primeiro que é consultado. Então a gente apresenta vários nomes para aquele respectivo cargo. Então precisava de um bispo coadjutor para Bragança, os bispos todos foram consultados, eu também fui consultado. Então, quem tem que se preocupar primeiro com isso é o arcebispo, a função primeiro dele, e é claro, nos contatos com quem tem que encaminhar tudo, que é a Anunciatura Apostólica, para levar ao Papa aquilo que venha a ser decidido. Então, isso é dessa forma que a gente procede. Agora, vai começar todo um processo, porque o bispo de Cametá foi transferido. Então, aí começa todo um processo de consulta até que venha a nomeação do novo bispo para a Diocese de Cametá. Então, é uma das responsabilidades que eu tenho e eu faço com muita alegria, tanto que, como já disse anteriormente, a nomeação de Monsenhor Cid nos dá a alegria de dar um presente para a Igreja de Bragança e para o nosso estado todo, que cresce com mais um bispo, e ele é bispo nascido aqui, nascido em Belém. Nós tivemos dois últimos casos, em 1949, Dom Alberto, que era nascido aqui e foi arcebispo, depois, em 1962, Dom Milton, também nascido na Arquidiocese. E agora, em 2022, Dom Raimundo Posidônio, Dom Monsenhor Cid, que é nomeado agora como bispo coadjutor lá de Bragança do Pará. Caríssimo irmão, caríssima irmã, final de semana seja feito de muita alegria na sua família e na sua paróquia, na participação da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.